Para começar a véspera do Natal, vamos com um dos meus episódios favoritos de Black Mirror, White Christmas ou Natal Branco. O episódio começa com o Joe Potter deitado na cama. Ele parece meio cansado, levanta da cama, vai até o espelho onde ele olha a foto de uma mulher, mas ele escuta um barulho na cozinha e vai ver. Aqui conhecemos o Matthew. O Joe desliga a rádio que estava tocando e pergunta o que ele está fazendo. O Matt responde que está assando batatas pro Natal. Matt começa uma conversa e fala que achou interessante fazer uma ceia de Natal para que eles possam conversar, e destaca que já se passaram 5 anos e o Joe ainda não falou muito com ele. Joe responde que não é muito bom de conversa. O Matt pede para ele contar como foi parar nesse lugar, mas o Joe responde com outra pergunta e deseja saber como que o Matt foi parar aí. O Matt começa a contar um pouco sobre o seu passado, onde ele era uma espécie de guru do amor, aqueles caras que ensinam outros caras a pegar mulher, só que ele utilizava uma tecnologia chamada Eye-Link, onde através de uma lente ele podia ver remotamente tudo que seu aluno via, e podia falar com ele também. No entanto, ele guiava cada passo do cara para conquistar uma mulher. Joe pergunta se então o que ele fazia era levar imbecis em bares de solteiro. Matt responde que não, que eram bares normais, porém, no dia do Natal ele costumava invadir festas privadas de empresa. Aqui começamos a ver uma sequência maior do trabalho que o Matt fazia, nesse caso guiando o Harry, em uma festa de empresa privada onde ele não conhece ninguém. O Harry começa a buscar por alguma garota que goste e olha por uma loirinha, só que não é ela quem ele quer, e sim a amiga que está do lado. Ele se aproxima e o Matt indica para ele começar contando a história do cavalo, aparentemente uma técnica comum dele, onde o cara conta que viu um homem descendo a avenida em um cavalo. Mas aí o carequinha que estava do lado começa a estranhar, pois não sabe quem o Harry é, e diz que ele não é da empresa. Mas do outro lado, o Matt tem acesso a todas as informações dos rostos que aparecem no aparelho, e ele vai dizendo as informações pro Harry, e isso faz com que o cara carequinha, que agora sabemos que se chama Dawson, comece a duvidar. Aquela típica situação que uma pessoa te diz da onde te conhece, mas você não consegue lembrar. Só que as informações são tão corretas que o cara começa a acreditar no Harry. Agora, ele faz com que a loirinha apresente sua amiga, a Jennifer. Agora o Harry continua conversando com a loira, isso porque o Matt explica que a técnica era focar em uma garota para que a outra sinta a necessidade de ser notada, pois ninguém gosta de ser ignorado. Porém, essa garota Jennifer parecia não ligar para essa situação e acaba indo embora. Harry vai pro banheiro e aqui descobrimos que o Matt transmite a visão do Eye-Link para outras pessoas assistirem ao vivo também. Tá começando a maluquice, hein? Agora, o Harry volta a tentar a sorte com a Jennifer e dessa vez consegue manter uma conversa. Ele entende que a Jennifer na verdade não gosta de festas e por isso está com esse semblante. Agora voltamos ao presente, o Matt continua explicando o sentido da sedução e das técnicas que usava, mas Joe começa a reparar no relógio e diz que nunca havia notado ele. Novamente com o Harry, agora vemos que eles foram pro local mais privado conversar. Ele pergunta pra Jennifer quanto tempo faz que trabalha naquela empresa, ela diz que 3 anos, mas que esse será o último, pois ela quer sair de lá. O Harry consegue empatizar com ela e vemos como o interesse da Jennifer vai aumentando. Ele diz que às vezes uma pessoa pode escutar milhares de vozes na cabeça. Ela pergunta qual deveria seguir, ao que o Harry responde que deveria seguir a voz que diga faça. Claro, tudo isso em base a uma analogia que ele tinha feito antes. Ela vai ao banheiro e o Harry começa a dizer que não está confortável com todos eles olhando o que ele faz e dizendo o que ele deve fazer, porque sente que está trapaceando. Mas a Jennifer volta bem na hora que ele está falando e parecendo um esquizo total, e ela surpreendentemente convida o Harry para sua casa. Ele fica sem jeito, o Matt fala para ele dizer sim e a Jennifer dá logo um beijão nele. O Joe questiona se o Matt continuou olhando o encontro depois que foram para casa da Jennifer. Ele responde ofendido que não, que o trabalho dele já estava feito, mas é claro que o safado olhou, né? Agora na casa da Jennifer, ela vai direto pegar uns drinks, o Harry entra no quarto e espera. Quando ela volta, parece nervosa, alterada, joga o Harry na cama e faz ele beber o drink. Mas o drink está muito forte, parece ter algo estranho. Nessa hora, ela começa a falar sobre as vozes e o quanto ela deseja acabar com isso. Diz que entende que o Harry também é assim porque viu ele falando com as vozes também. Ao que ele começa a revelar que na verdade não, ele está falando com pessoas reais. Mas ela não parece entender. Sim, a mina era uma esquizofrênica total e achou que o Harry também era. A bebida, evidentemente batizada com algo mortal, começa a fazer efeito no Harry, ela também bebe e bom, o final vocês já imaginam. O Matt desliga a ligação e vai queimar todos os aparelhos, porém a esposa dele aparece e pergunta o que está acontecendo.
O Matt explica que ela acabou descobrindo o que ele fazia e bloqueou ele no iLink, e quando isso acontece, você só consegue ver um borrão da pessoa, não consegue nem ver e nem ouvir ela. Agora, Matt e Joe estão comendo e tomando vinho. O Joe continua com poucas palavras e ele escuta um barulho, mas o Matt diz que não ouviu nada. O Joe começa a questionar sobre qual era o trabalho real do Matt, então ele começa a contar. Aqui conhecemos a Greta, uma moça que está prestes a fazer uma cirurgia. Ela dorme com anestesia e a visão dela fica toda vermelha. Ela parece assustada e não entende o que está acontecendo. Começa a se mexer e até mesmo sair do próprio corpo. E agora vemos uma pequena bolinha sendo extraída e colocada em um aparelho em forma de ovo. Agora temos o Matt que começa a falar com esse aparelho e a Greta responde e não entende o que está acontecendo. Ela pensa que morreu, mas o Matt explica que na verdade ele é da empresa chamada Smartelligence e que ela mesma que pagou por esse serviço. Basicamente é um sistema que eles chamam de cookie, que é implantado na pessoa, ficando uma semana lá, um pequeno dispositivo que estuda como funciona a mente da pessoa e basicamente vira uma cópia dela mesma, para depois ser instalado naquele aparelho e funcionar como uma assistente virtual que controla a casa inteira. Mas essa cópia dela não quer aceitar isso, no entanto o Matt castiga com o passar do tempo, pois ele pode controlar no aparelho e fazer com que 20 segundos na vida real pareçam meses lá na cópia. Então, depois de torturar ela com isso, ela aceita e começa a trabalhar. Agora, a verdadeira Greta está vivendo exatamente o que ela queria. Ela tem uma assistente que faz tudo pra ela e que principalmente é ela mesma, então tudo é do jeito que ela gosta. O Joe questiona moralmente essa questão, pois ela pensava que ela era real, e isso pra ele era um tipo de escravidão. O Matt destaca essa resposta e diz que o Joe é um cara empático e é um cara bom. Ele responde que não é e começa a ficar um pouco agitado. O Matt então responde que talvez ele é um cara bom que cometeu coisas ruins, e pergunta se aconteceu algo com sua namorada. O Joe responde que o pai dela nunca gostou dele. Agora começa uma sequência de lembranças do Joe com a Bethany, sua namorada. Vemos eles em um bar e depois em uma janta com um casal de amigos. Enquanto o Joe está limpando, ele derruba o lixo e descobre um teste de gravidez. Ele pergunta para Beth se isso é dela e ela responde que sim, porém ela não quer ter o bebê, porque diz que não está pronta. O Joe começa a ficar alterado e não entende por que ela não quer ter o bebê. A Beth decide bloquear ele para não ouvir mais as reclamações. Nesse ponto do episódio, o que me parece interessante é que aparentemente todas as pessoas têm o iLink. Eu digo aparentemente por quê? Porque eu começo a questionar, por exemplo, aquela situação do Harry, de ter pessoas assistindo e ouvindo a pessoa fazer alguma coisa remotamente. Deviam ser casos comuns e qualquer pessoa deveria duvidar sobre essas situações. Então nesse ponto eu me pergunto, será que a Jennifer, ela também tinha um iLink que talvez estava tendo alguma falha e por isso fazia que ela comece a escutar vozes estranhas? Ou será que realmente ela era simplesmente uma esquizofrênica? O Joe quebra um vaso na parede e sai vazado. No dia seguinte, a Beth sai de casa, o Joe tenta falar com ela, mas não tem sucesso. Depois, ele vai até o trabalho dela e pergunta aos seus amigos se a viram. Eles respondem que ela pediu demissão e que ninguém sabe para onde ela foi. Aqui vemos que o aparelho é tão poderoso que bloqueia a imagem da pessoa até mesmo em fotografias e até nas memórias. Os meses se passaram até que um dia o Joe viu que ela estava caminhando pela rua e estava grávida. Ele tenta falar com ela, mas ela pede ajuda e o Joe acaba sendo preso. Agora ele não podia nem chegar perto dela, porque se isso acontecesse ele seria preso a qualquer momento. E assim, ele falou que nunca mais viu ela. Tentou contato com o pai dela através de uma carta, porque sabia onde ele morava, mas não obteve nenhuma resposta. Ele escreveu várias vezes, mas nunca teve resposta. Até que um dia, logo no Natal, ele lembrou que a Beth sempre passava na casa do pai, então ele foi buscar ela lá. Ele esperou fora até ela chegar. Ela finalmente chega, o bebê está ali, mas ele não consegue ver, porque o bloqueio afeta até os filhos. O Joe conta que passou anos indo naquela casa, sem importar que ele só estava vendo sombras, mas ele, pelo menos, conseguia ver a criança crescendo. 4 anos se passaram e finalmente ele descobriu que era uma menina, e o Joe decidiu levar um presente para ela. Alguns meses se passaram e enquanto o Joe estava assistindo a TV, em um noticiário descobre que a Beth tinha falecido em um acidente de trem. Porém, ele olhando pelo lado bom destaca que agora ele poderia ver sua filha finalmente. Ele decide levar um presente de Natal, mas quando chega lá e olha para a criança, descobrimos que ela é uma japinha. E agora a ficha começa a cair. Ele lembra dos momentos com aquele japa que era companheiro de trabalho da Beth. Ele entra na casa e o pai da Beth pergunta o que ele está fazendo aí.
O Joe responde que quer ver a sua filha. O velho diz que é melhor ele ir embora, mas o Joe começa a ficar muito alterado e dá um golpe na cabeça do velho, que termina desabando ali mesmo. Nessa hora, ele presta atenção no relógio. Voltamos ao presente. O Joe diz que era esse mesmo relógio, mas o Matt ignora e diz para ele continuar a história. O Joe sai de casa e começa a dirigir. Ele diz que chegou em uma cidade e ficou por lá dormindo nas ruas e bebendo, até que um tempo depois ele foi preso. Porém, nunca conseguiu revelar a verdade. O Matt pergunta sobre a garota, o ambiente começa a mudar, o Joe fica alterado, mas revela que só sabe o que contaram para ele. A garotinha ficou sozinha e acabou saindo para buscar ajuda, mas como a casa era no meio do nada e com a neve, bom, ela não resistiu. O Joe tem uma visão com ela na árvore e acaba confessando o crime que cometeu. Nesse momento, o Matt some e descobrimos que tudo era parte da experiência através da Cookie, e os 5 anos que se passaram lá, na vida real apenas tinham se passado 70 minutos. O Matt, por seu lado, também estava sendo condenado por crimes sexuais, por utilizar ilegalmente o iLink e também por esconder um assassinato. Porém, ele tinha um acordo, e se conseguisse a confissão do Joe, ele seria livre. A policial afirma dizendo que o acordo será cumprido, mas que tinha uma cláusula que constaria no registro. O Matt pergunta o que é e eles dizem que será bloqueado para todo mundo. E claro, agora sim entendemos que de fato todas as pessoas têm o iLink. O episódio termina com o Matt sem conseguir ver ninguém pelo resto de sua vida. E a cópia do Joe, aquela Cookie, vivendo o mesmo dia durante 1000 anos. Um especial de Natal completamente diferente do que estamos acostumados a ver normalmente, sem uma história feliz e sem aquela magia natalina. Na vida real, o Joe jamais conseguiu confessar o seu crime, e o Matt acabou pagando as consequências dos seus atos. A repetição infinita, a solidão e a música natalina alegre contrastam com essa dor eterna que os dois personagens vão sentir, reforçando a ironia do título. O Natal, que é um símbolo de união, empatia, alegria, torna-se um cenário de isolamento e dor extrema.